Boa noite a todos, a todas. É com muita satisfação que estamos dando início à aula inaugural do curso de graduação em Ciência da Informação da UFSC. Em nome da coordenação do curso, eu, professor César, estou em exercício, dou as boas-vindas, agradeço a presença dos que estão aqui nessa sala virtual, também dos que estão nos acompanhando pelo YouTube. Faço aqui minhas as palavras também do professor William, que é o coordenador do curso e está de férias, acredito que deva estar também nos assistindo, então agradecer aos professores do curso, em especial aqui professora Sonali, professora Ana Clara, que foram as idealizadoras e estão organizando, né, essa aula com o nosso convidado de hoje, o Gabriel Santana, que em breve ficará aqui ministrando a sua palestra. Esse é um momento muito simbólico para nós, né, dessa coordenação. Nós estamos encerrando um ciclo de coordenação do curso agora em agosto, eu e o professor William, com muita satisfação que eu estive nessa incumbência, né, junto com o professor, e dizer de quanto que foi um aprendizado, e estar nesse momento aqui como coordenador em exercício é bastante simbólico para mim, desse momento aí de encerramento de uma etapa. Então, agradeço mais uma vez a todos, e quero passar a palavra à professora Sonali, que é quem conduzirá aí as atividades dessa aula inaugural. Obrigada, professor César. Boa noite, pessoal. É com muita alegria que a gente começa aí esse momento de encontro aqui, né, que é tão significativo para a gente, sempre, né, propiciar aí momentos onde a gente possa compartilhar, já que estamos aí, né, nessa condição aí tão difícil. Então, obrigada, né, César, Ana, de a gente estar junto aí nessa condução. Obrigada a todos aí, os professores que estão aqui na sala, que, né, liberaram, estão acompanhando, né, as turmas. Então, obrigada aí por esse momento. A gente começa aqui a nossa aula aqui, né, nosso momento, com uma notícia, né, com aí uma comunicação que a gente está fazendo aí para todo mundo, como já adiantei aí, né, em algumas turmas aí durante a semana. A gente vem conversando, eu e a professora Ana Clara, né, com possibilidades aí de estágio. A gente sabe que nós temos, né, já temos aí uma aproximação bem grande aí com o MID tecnológico, com a CAT, né, com as empresas aí, para os nossos, né, para todo mundo aí poder se colocar nos estágios, e agora estamos aí, então, firmando uma outra parceria, uma aproximação bem importante, né, com a empresa Fontes Promotora, né, que é uma empresa do setor bancário, uma holding grande aí, né, que tem várias empresas, e que, né, está aí abrindo também possibilidades aí de estágio, de, né, fazer essa aproximação aí de experiências aí que a gente tem sempre buscado oportunizar. Então, nós estamos recebendo aqui a Cainara, né, Cainara Nazário, que é gerente de dados da empresa Fontes, e que vem aí falar um pouquinho para a gente aí, né, apresentar essa empresa para todo mundo, falar um pouquinho das vagas, do que eles esperam, e dos nossos contatos, né, do que a gente tem conversado aí, tem aproximado. A gente vê que tem um perfil aí que está, né, muito alinhado ao que a gente está propondo no curso, ao que a gente está, né, trazendo aí, né, de compartilhamento de conhecimento aí com os nossos, de construção aí com os nossos alunos. Então, Cainara, obrigada por essa sua disponibilidade de estar aqui, né, de compartilhar isso, e também aí contar um pouquinho aí para os nossos alunos aí o que a gente está alinhavando aí para eles. Obrigada, Sonali. Bom, gente, então,
vim roubar uns minutinhos aí de vocês para falar um pouquinho, né, das oportunidades que a gente tem aqui na Fontes. A gente também está muito feliz aí por firmar essa parceria, né? A gente está buscando aí bons profissionais, né, pessoas que estejam engajadas, que queiram aprender, que, né, tenham essa vontade aí de talvez firmar o primeiro emprego, conhecer um pouquinho o mundo corporativo. Como a Sonali falou, a Fontes, ela é uma holding, né? Então a gente tem várias empresas dentro da holding, né, de vários segmentos. Então a gente tem empresas na área de tecnologia, a gente tem a Fontes Promotora, né, que é o coração ali dessa holding, que é a JTA, e a Fontes, ela é uma correspondente bancária, tá? Então, ela trabalha, a gente trabalha ali no ramo de correspondente bancário na área de crédito consignado, tá? Crédito consignado, desconto em folha, aposentados e pensionistas e tudo mais. Mas a Fontes, ela tem o objetivo de virar banco. Então, a gente quer até final do ano, dezembro ou início do ano que vem, a nossa meta de criar aí o primeiro banco manezinho, né? Então, essa é a nossa meta aqui. O CEO, ele é de Floripa, né? Muitas pessoas, a matriz, ela é aqui de Floripa. Então, o coração é aqui mesmo. A gente tem filiais espalhadas pelo Brasil inteiro. E aí, para virar banco, a gente precisa realmente estruturar uma área de tecnologia. A gente tem aí muitas oportunidades, né, no decorrer do ano até início do ano que vem. Então, por isso a gente buscou até esse programa de estágio, para a gente buscar bons profissionais, pessoas que queiram realmente aprender e estar junto e assumir esse propósito, né? Então, assim, aí eu falo, como a sua Marlene falou, eu sou gerente de dados, eu trabalho na área de tecnologia, né, dessa empresa. A gente tem uma diretoria aqui que é dividida em 3 setores, que é a área de dados, a área de desenvolvimento, né, e a área de TI, que é a parte de infra mesmo. Então, aqui, as oportunidades que a gente tem é voltada para a área de dados. A gente trabalha com BI, né, desenvolvimento de BI, de dashboard, muito voltado também para a estruturação de dados, né? A gente trabalha muito com uma parte técnica e também uma parte bem voltada para o negócio, né? Para o entendimento desses dados, apresentação correta ali dos indicadores e tudo mais. A gente está num processo agora de estruturação do modelo data-driven, então a gente está tentando implementar essa cultura aqui dentro da empresa. É um setor novo, né, uma área nova. A gente tem aí 1 ano, em média, mas a gente já construiu muita coisa, a gente já tem um BI aí bem estruturado. A gente tem hoje 12 pessoas na equipe de dados, a gente tem 17 pessoas na área de desenvolvimento. E assim, a gente constrói hoje o nosso BI principal é o Click. Ele tem uma pegada um pouco programação, mas não muito técnica, tá? É algo bem tranquilo. E a gente, como a gente conversou aqui nas reuniões até internas, a gente falou muito sobre o profissional que tem essa mistura do técnico e o negócio, né? Então, assim, os melhores profissionais assim que a gente acabou encontrando foi o perfil mais de negócio, que a gente conseguiu adaptar à área técnica, à parte técnica. Então, assim, é uma parte de programação muito simples, mas eu acho que o legal mesmo é a parte de negócio que a pessoa consegue desenvolver e trabalhar com os dados e trabalhar os indicadores, tem uma facilidade com números, né? Então, eu acho que essa é a pegada principal, assim. Então, bom, a gente está aí com muitas vagas de estágios, a gente espera aí que vocês se inscrevam e mandem aí, conversem com a coordenação também, a gente espera receber aqui muitas indicações e conversar com vocês também para entender, conhecer um pouquinho o perfil de cada um, mas a empresa é bem jovial, tá? Toda a equipe aqui é bem jovem, né? Não só de idade, mas de espírito também, né? Quando eu falo jovem, assim, é uma galera bem para frente, que gosta mesmo de desafios, então isso que é o bacana, não é nada monótono, é algo bem desafiador, e é isso, a gente está aqui também para ajudar vocês, né? Então, para ajudar nesse mercado de trabalho do início, né? Seja ele o primeiro trabalho que vocês tenham, mas também para firmar, enfim, que seja um segundo ou um terceiro trabalho que vocês consigam, talvez, encontrar aqui uma carreira, talvez se encontrem, né, num ambiente legal e também numa área que vocês gostem. Então, obrigada, Kainara. Assim, a gente fica muito feliz, né, de
poder oportunizar essas possibilidades para os nossos alunos. A gente vem, né, desde da implantação aí do curso, né, em 2015, a gente vem buscando, né, esses espaços. Então, nesse momento, né, assim, trazer isso agora, né, já com o curso bem consolidado, e a gente tem, né, tanta gente já inserida no mercado de trabalho, a gente tem tantos resultados positivos aí, né, de tudo que a gente já compartilhou, já construiu junto, né, nós temos nossos alunos que desenvolvem seus estágios, seus TCCs nas empresas, acabam ficando depois, né, contribuem aí com as suas, enfim, né, com o seu desenvolvimento dos seus trabalhos. Então, isso é bastante importante. Kainara, parece que tem uma pergunta para você aqui, vamos ver. Boa. Qual é o requisito, Kainara, para se candidatar? Bom, hoje a gente está procurando aí, como eu falei, a gente não está muito se apegando à parte técnica, a gente quer pessoas engajadas, né? Então, assim, se você gosta dessa ideia de trabalhar com dashboards, com dados, né? Gosta aí desse propósito de entregar para a área visualizações para tomada de decisão, eu acho que esse é o perfil aí que a gente está buscando, esse é o requisito principal, é gostar realmente, realmente sentir, assim, uma energia boa em trabalhar com isso. Acho que isso é o principal, e aqui a gente vai auxiliar com toda a parte técnica, o entendimento do negócio também. A gente sabe que o ramo bancário pode ser um pouquinho diferente para alguns, é um pouco desafiador, sim, porque a gente trabalha aqui com, enfim, crédito bancário, a gente trabalha com vários produtos aqui dentro, mas é algo, assim, que é tranquilo. Então, assim, a força de vontade é o principal, o requisito principal. Que bom, né? Acho que a gente tem sempre várias possibilidades, né? E isso, assim, né? A gente vai aí compartilhar, né? A gente tem os dados aí, todos os contatos, vamos compartilhar, né? A gente não fez ainda porque queria fazer esse anúncio aqui mais geral, assim, né? Compartilhar com todo mundo junto, mas a gente vai aí, né? Nas nossas redes, nos nossos fóruns aí, né, professora Ana Clara? A gente vai compartilhar para todo mundo, e a gente espera que seja uma parceria aí que traga bons frutos, né, para todo mundo. A gente, né, vê aí que vai ser um bom momento aí, né, de colocação aí, de desenvolvimento para os nossos alunos. Então, obrigada de novo, Kainara, né, pela sua participação. E aí a gente, né, segue aí com a nossa aula inaugural, então, com o Gabriel. Boa noite, Gabriel. Gabriel já está com a gente, né? Boa noite, professora. Boa noite também, professor César, professora Ana Clara. É um prazer. Bom, a gente agradece bastante, né, Gabriel, a tua disponibilidade sempre com a gente, né? Lá a gente tem, né, como eu disse antes, a gente tem uma aproximação muito boa aí, né, com o Meet Tecnológico, com a Cátia. O Gabriel é sempre muito receptivo em todos os momentos que a gente esteve lá, né, onde a gente vai divulgar o curso, onde a gente vai divulgar aí as possibilidades aí. Os nossos alunos estão, né, sempre são muito bem recebidos, né, nas empresas aí do Meet Tecnológico. Então, a gente fica, né, muito feliz aí, né, com os resultados que a gente está conseguindo atingir, e, né, que os alunos conseguem também aí, né, trazer aí de aprendizado para sua carreira. Então, Gabriel, né, apresentando assim para quem, né, ainda não te conhece, Gabriel Santana Palma Santos, é o diretor executivo da ACAT, né, da Associação Catarinense de Tecnologia, está ali já há 12 anos, né, Gabriel, e é também coordenador da incubadora Midtech, aí, né, onde as empresas aí recebem bastante aí, né, os nossos alunos. Doutor em Engenharia e Gestão do Conhecimento, mestre em Direito e Relações Internacionais, e graduado também em Relações Internacionais e Direito. Então, Gabriel vai compartilhar aí um pouquinho com a gente, né, o que é esse nosso ecossistema, né, de inovação, tecnologia, empreendedorismo que a gente tem forte aqui na nossa região, e organizações exponenciais aí, né, o que tratam aí, né, da informação, a tecnologia aí, né, o que é que nos espera, o que é que a gente está vendo. Então, Gabriel, de novo, em nome aí do curso, da coordenação, nosso departamento, te agradeço aí a disponibilidade, e a sala é sua agora.
Obrigado, professora, obrigado, professores. Queria agradecer mais uma vez o convite e parabenizar, né, porque desde o início, desde a concepção do curso, vocês tiveram essa preocupação de aproximá-lo ao mercado, de ouvir as empresas, né, escutar os empreendedores. Eu acho que isso fez e vem fazendo toda a diferença. Então, fico feliz de hoje estar aqui com vocês e gostaria sempre de manter essa proximidade, tá bom? Já fui apresentado. A nossa ideia aqui hoje, pessoal, é conversar um pouco sobre o ecossistema de tecnologia, de inovação aqui de Santa Catarina. Então, vou né, trazer um pouco as informações para a gente discutir a respeito e ao final aí vocês fiquem muito à vontade para fazer perguntas e assim por diante. A ideia é a gente nivelar um pouco esse conhecimento, porque estamos em um estado que é um polo de inovação, de tecnologia, mas nem sempre a gente tem acesso aos números, né? O que isso significa? Quantas empresas tem? Quanto essas empresas faturam? Quantas pessoas trabalham nesse setor? Qual que é a realidade das nossas empresas diante do restante do país? Então, a gente poder trabalhar um pouco com essas informações e, ao final, a ideia é conversar um pouco sobre o tema organizações exponenciais, porque isso tangencia, né, todo esse mundo da tecnologia, da inovação, os unicórnios e assim por diante. Então, a ideia é conversar um pouco sobre isso, tá bom? Para falar sobre o nosso ecossistema, a gente precisa falar sobre a gente chama isso das hélices, né? As hélices da inovação, né? O que compõe um ecossistema de inovação? Primeiro de tudo, e aqui é importante estarmos, né, no âmbito da universidade, são as pessoas, né? São os profissionais, são os talentos. Então, esse é o ponto inicial e chave de qualquer ecossistema de inovação, e quanto maior a qualidade desse eixo, ou seja, dessa hélice, tão melhor será esse ecossistema. É por isso que alguns países que largaram muito depois nessa corrida pela inovação conseguiram cortar caminho e desenvolver um ecossistema robusto porque investiram muito pesado em educação. Então, se a gente olha países como Coreia do Sul, países como Singapura, e assim por diante, eles fizeram um investimento massivo em educação para ganhar tempo e, com isso, conseguiram, digamos que, cortar caminho para construir ecossistemas bem-sucedidos. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre esse fator. Ali, por estrutura de suporte, entendam incubadoras, aceleradoras, organizações como a CAT, centros de pesquisa, coworkings, todos esses ambientes que estimulam o empreendedorismo, a inovação. Depois disso, o capital é um fator que é essencial para acelerar o desenvolvimento de qualquer ecossistema. Ou seja, quando a gente tem um capital abundante, é muito mais fácil com que essas empresas possam crescer e possam crescer de maneira consistente. Então, por isso que a gente fala tanto em atração de fundos de investimento, a rede de investidores anjo e assim por diante. E esse é um fator, assim, complexo, porque o capital, via de regra, não é abundante em todos os lugares, né? Então, é preciso, por isso que a gente fala que muitas vezes é preciso haver um primeiro caso bem-sucedido, porque esse case vai chamar a atenção desses investidores e a partir dele surgem novos investimentos e novas compras de empresas. A gente vai falar um pouco sobre isso também. O ambiente regulatório, esse é um dos pontos fracos, né, do nosso país. A gente tem um ambiente regulatório bastante complexo. Isso é o chamado custo Brasil. Então a burocracia no Brasil é muito alta, temos corrupção, prazos, problemas, né, de todas as ordens. Isso custa, né? Isso gera um custo para se empreender, isso tira eficiência, isso tira produtividade. Então é algo que a gente precisaria melhorar no nosso país. E cultura é um fator chave, né? A cultura de um ecossistema talvez seja um dos seus principais fatores de diferenciação.
Então, quando a gente fala do Vale do Silício, que é o ecossistema de inovação mais conhecido no mundo, de fato, a gente percebe que se formou naquele lugar uma cultura muito própria. Vamos dar um exemplo. Aqui no Brasil, você chegar para um empreendedor, para um empresário que você mal conhece, e perguntar qual que é o faturamento da empresa, isso pode parecer para alguns até ofensivo, né? Se você perguntar quanto que ele teve de retirada no último ano, alguns números, né? Qual que é o custo de aquisição de cliente dele, às vezes ele nem vai saber esse dado. No Vale do Silício, por exemplo, se criou um ambiente onde essas informações fluem de uma maneira muito fácil, e as pessoas colaboram e conversam muito entre si, e as pessoas estão dispostas a mentorar umas às outras e assim por diante. Isso no mundo dos negócios não era o padrão, né? Atualmente se vê falar muito isso, né? Na colaboração, na mentoria, as pessoas falarem abertamente sobre suas ideias, o pitch, né? Hoje que é muito falado, todo mundo que vai querer lançar sua startup tem que fazer o seu pitch. Antigamente ninguém fazia isso, a sua ideia era um ativo que as pessoas não falavam, escondiam e assim por diante. Até que lá se diz o seguinte, olha, muito mais importante que a ideia é a execução. Eu diria que aqui o nosso ecossistema também tem uma cultura muito interessante, né? A gente recebe visitas na ACAT todas as semanas de pessoas de outros estados, outras cidades, outros países, e o que a gente vê é que foi constituída aqui uma cultura de inovação, uma cultura de colaboração, e isso auxiliou muito, né, para o crescimento do nosso ecossistema aqui de Santa Catarina. Como eu falei para vocês, né, o nosso eixo aí, talentos, essa hélice, ela é muito importante, e esses profissionais, né, como vocês, precisam existir em grande número e em qualidade, né? Qualquer empresa de tecnologia, seja ela de software, hardware ou prestação de serviços, né, de TI, ela é intensiva em pessoas, né, muito mais do que em equipamentos ou outros ativos comuns na indústria, né, em outros setores. Então, a qualidade, né, das pessoas é um fator essencial. Aqui, no nosso ecossistema de Santa Catarina, a gente tem visto um crescimento muito grande, né, no número de colaboradores, vocês veem aí mais de 16 mil novos colaboradores nesse período de 2012 a 2019. A remuneração do setor de tecnologia ela é muito superior à média, né, dos demais segmentos, e é importante que exista uma base instalada de instituições de ensino formando esses profissionais. No entanto, nós temos uma carência muito grande de profissionais no setor de tecnologia. A gente fez uma pesquisa recente na ACAT, hoje existem cerca de 5 mil vagas abertas no setor de tecnologia em Santa Catarina. Dessas 5 mil vagas abertas, cerca de 3 mil a 3.500 são para desenvolvedores e as demais para profissionais de todas as outras formações, né? Então, profissionais como vocês, que têm uma formação bem interessante, bem alinhada ao nosso setor, aos conceitos que a gente trabalha no mundo da tecnologia, a gente precisa muito, né, porque as empresas não crescem mais por falta de profissionais qualificados. A gente teve, inclusive, uma reunião na sexta-feira passada com o governador, dizendo o seguinte, governador, de um lado a gente tem uma massa de desempregados, né, no Brasil são 15 milhões de desempregados, e de outro lado temos milhares de empresas com vagas abertas, querendo crescer, querendo contratar e não conseguem, não acham esses profissionais. E agora, ainda mais com o câmbio desvalorizado, muitas empresas internacionais contratam, né, via home office esses profissionais, e fica impossível, né, para uma empresa pagando em real competir com uma empresa pagando em dólar ou euro, assim por diante. Então, essa competição é global, por bons profissionais na área de tecnologia. E um profissional que trabalha no nosso setor, né, via de regra, o salário inicial, como é muito maior do que de outros segmentos, ele, quando ingressa no setor, ele deixa de pressionar também os serviços públicos, né, como saúde, educação, transporte, assim por diante, porque ele passa, né, a contribuir com a economia, contrata seu plano de saúde, compra seu apartamento,
movimenta, né, de maneira geral a economia, isso é muito positivo. É um setor que não gera poluição, não gera problemas de mobilidade e assim por diante. Então, a gente tem um desafio muito grande de formar um número maior de pessoas com cada vez mais qualidade, se a gente quiser, de fato, ter um ecossistema cada vez mais forte, né, aqui em Santa Catarina. Essa estrutura de suporte eu comentei com vocês, então a gente já tem um número interessante, né, de ambientes de inovação. Vocês conseguem enxergar aí alguns deles que foram mapeados. É claro que alguns deles ainda são muito tímidos, pequenos, outros já têm uma experiência interessante, e mais para frente a gente vai conversar um pouco também sobre esses ambientes. Eu falei um pouco para vocês sobre a cultura, porque, de fato, muitas vezes as pessoas vêm até Santa Catarina, ou vão até o Vale do Silício, e assim por diante, e ficam preocupadas em copiar a infraestrutura física, né? Querem fazer um prédio tão bonito quanto, querem fazer um espaço tão convidativo quanto, com móveis bonitos, coloridos, e assim por diante. E isso é o fator que a gente diz que vem depois, né? Ou seja, primeiro é preciso ter as pessoas, ter os ambientes de inovação, e criando essa cultura. Os prédios, a infraestrutura física, ela vem como consequência. É claro que isso ajuda a materializar, isso ajuda a criar ambientes de conexão, de colaboração, mas ele não é o fator principal. Então, essa cultura do give back, né, que a gente vê muito na CAT, a CAT é uma associação privada sem fins lucrativos, então tem toda uma diretoria que é totalmente voluntária, que se dedica. Isso é a cultura do give back, né? Dizer assim, olha, eu fui beneficiado por esse ecossistema, então eu quero devolver um pouco, para que as pessoas que vêm depois de mim possam encontrar um terreno ainda mais aberto, né? Uma pista ainda mais asfaltada, digamos assim. Então, cada vez mais a gente vê que a nossa cultura, onde as pessoas de fato colaboram, aceitam contribuir, né, com os desafios das outras pessoas, isso é muito significativo, faz toda a diferença. Ali na CAT a gente percebe isso o tempo todo. Sempre que a gente precisa de um empreendedor com certo conhecimento específico para auxiliar um outro, é muito fácil conseguir, né? Então, isso é fruto dessa cultura que foi sendo criada ao longo desses últimos 30 anos. Também, como parte da cultura, muitas das nossas empresas participam desse prêmio, né, Great Place to Work, e é muito comum que fiquem bem posicionadas, né? Então, internamente, as nossas empresas também têm uma cultura muito legal, de respeito ao colaborador, de um bom ambiente de trabalho, e aqui estão algumas delas nesse último ranking de 2020, né? Só a título de curiosidade também, vocês devem conhecer algumas dessas empresas que estão aqui na tela. Eu falei para vocês sobre acesso ao capital. Esse é um eixo que a gente ainda precisa desenvolver mais, né? Ou seja, de alguma maneira, existem 30 fundos que investem ou já investiram em empresas de tecnologia aqui no nosso ecossistema, porém, isso poderia ser maior, né? A gente está longe de um grande centro como São Paulo, onde o fluxo de capital é muito maior. Então, normalmente, os grandes investidores primeiro pensam em São Paulo, depois, quem sabe, pensam em outros grandes centros, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, e Florianópolis passou a despontar a partir dos últimos anos, né, com algumas empresas que começaram a fazer bastante sucesso, começaram a crescer. Isso é muito importante. Esse número dos 5 bilhões é um número bastante interessante, porque nos primeiros 5 meses de 2021, a gente teve 2 IPOs de empresas de tecnologia, né, catarinenses, a Intelbras e a Neogrid. Tivemos a compra da RD Station pela TOTUS, né, ambas catarinenses, e algumas outras operações também de fusão, aquisição, etc. Isso soma cerca de 5 bilhões de reais. Então, é algo muito significativo. A gente nunca na história tinha tido um início de ano tão positivo. Isso pensando que a gente está no meio de uma pandemia, né? Então, a gente entende que o nosso setor está muito aquecido e deve crescer muito ainda em 2021 e especialmente 2022 a partir, né, do final da pandemia.
Aqui a gente trouxe alguns cases, tá? Não vou passar por cada um deles, mas são, assim, só exemplos, né, de empresas de tecnologia. Aqui a gente trouxe especialmente aqui da Grande Florianópolis, tem um caso também em Blumenau, de empresas que passaram, né, por processos de aquisição e assim por diante. Isso é muito interessante porque Santa Catarina tem uma característica que as nossas empresas de tecnologia, elas foram criadas localmente, né? Existem alguns ecossistemas, alguns polos de tecnologia que se baseiam em âncoras internacionais. Vou dar exemplos. Existem países ou cidades que constroem parques tecnológicos, eles oferecem condições normalmente tributárias muito favorecidas, e aí grandes empresas, né, de todos os lugares do mundo se instalam nesses parques, nesses locais. Isso é interessante, isso gera também empregos de qualidade, assim por diante, mas normalmente essas empresas, quando encontram melhores condições em outro lugar, elas migram e aquele espaço fica, digamos, abandonado, né? E também quando um grande número de empresas muito grandes chegam em um mesmo ecossistema, é natural que as startups percam seus colaboradores. Então, isso pode ser um problema, se não for bem administrado. Então, imagina que a gente seja uma cidade ainda iniciando o nosso ecossistema, se chega hoje uma unidade do Google aqui, um jovem vai pensar, poxa, eu vou trabalhar no Google ganhando um salário muito maior, eu vou começar uma startup. Então, isso pode ser um problema se não for bem administrado. O ecossistema catarinense, não por escolha, ou talvez por falta de escolha, não tinha empresas internacionais interessadas em instalar aqui no começo. Então, as empresas cresceram localmente. Isso hoje é um diferencial do nosso ecossistema. Então, agora sim, empresas internacionais vêm começando a instalar suas unidades aqui no estado, né? Então, já temos casos de empresas atuando aqui como Mercado Livre, Accenture. Recentemente também a gente teve um caso interessante de se contar. O Peixe Urbano é uma empresa que nasceu no Rio de Janeiro, né, vocês devem conhecer, e há alguns anos ela migrou toda a sua operação para Florianópolis. E o fluxo, né, de recursos que girava em torno do Peixe Urbano é muito alto. Não necessariamente é o faturamento próprio, né, mas o faturamento gerado a partir das compras, né, dos tickets, etc. Assim. Ele se tornou um grande contribuinte de ISS para o município. Infelizmente, né, por vários motivos, o negócio não prosperou e estão, né, numa fase aí bastante difícil. Mas algumas empresas de tecnologia estão entre as principais contribuintes de ISS do município de Florianópolis, por exemplo, né? E pouca gente sabe disso. A tecnologia hoje é a principal economia do município de Florianópolis, muito à frente, né, de outros segmentos como turismo, construção civil e saúde. Isso mostra como que isso pode ser positivo, né, para uma cidade. Aqui tem alguns outros cases, né, que a gente trouxe só para ilustrar. Então, aqui no mês de março de 2021, a gente traz essas operações bem recentes aqui, né, da RD Station que eu citei, da Smarket, da Pollux de Joinville, Effect e assim por diante. Isso para mostrar aí a força, né, do nosso ecossistema nesse eixo capital. Aqui alguns exemplos de rodadas de investimento ao longo dos últimos anos, que também injetam recursos e fazem com que essas empresas possam crescer mais rápido. Bom, sobre ambiente regulatório, eu não vou entrar aqui, porque a gente poderia ficar discutindo esse assunto durante muito tempo, mas o Estado de Santa Catarina tem uma lei estadual de inovação, diversos municípios têm as suas leis municipais de inovação, mas a gente percebe que isso não é suficiente, a gente precisa avançar bastante ainda nessa área, não só em Santa Catarina, mas especialmente no Brasil. Então, é um tema que a gente poderia discutir bastante, mas é o segundo principal entrave ao desenvolvimento das empresas. O primeiro, certamente, é o acesso a recursos humanos qualificados, e o segundo é a questão tributária e regulatória. Bom, e como é que estão os números, né, do nosso ecossistema, do nosso setor hoje? Existem mais de 12 mil empresas de tecnologia em Santa Catarina, esse número aqui é bem expressivo, vocês conseguem ver aí na distribuição, né, das macro-regiões no estado. Esse número vem crescendo
né, na contramão aí do país, de 2015 a 2019, a gente veio, né, pegou um período aí de crise, e Santa Catarina segue crescendo no número de empresas. Essas 12 mil empresas empregam quase 90 mil profissionais diretamente e faturam quase 18 bilhões de reais. Então, isso é muito significativo, porque já é quase 6% do PIB de Santa Catarina. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, o setor de tecnologia, em média, representa cerca de 3,5% do PIB do país, né? Então, a gente é praticamente o dobro disso. Por outro lado, se a gente compara com os Estados Unidos, que é cerca de 30% do PIB, a gente percebe como que a gente pode crescer, né? Como o setor de tecnologia ainda pode crescer, se tornar cada vez mais representativo. Então, esses dados aqui, né, normalmente a gente não conhece, né, e as pessoas não têm ideia da grandiosidade do setor, né? Talvez um pai e uma mãe, quando o filho está na época de prestar vestibular, ele dificilmente incentiva o seu filho a fazer seguir uma carreira na área de tecnologia. Talvez ele vai sugerir na área da saúde, talvez nas engenharias e na área do direito, sendo que o setor vem crescendo muito, paga bons salários, e a gente precisa de gente boa, né, para trabalhar e para empreender no setor também. Bom, aqui a gente traz um pouco da evolução, né, desse ecossistema. A CAT foi criada lá em 1986, então bastantes marcos aí aconteceram ao longo desse período, e assim, se a gente vê o crescimento do número de empresas de tecnologia, é um crescimento exponencial de fato, né? Então, assim, nos últimos anos esse número passou a crescer numa velocidade muito maior, diria aí nos últimos 7, 8 anos, e se acelerando cada vez mais. Não só aqui, né? Esse fenômeno das startups acontece em vários outros lugares, mas Santa Catarina definitivamente é um dos principais polos do país. A gente na ACAT, né, enquanto organização, a gente tem um propósito muito forte, então isso é um dos nossos fatores. Enquanto associação de empresas, a gente se descola, talvez, do senso comum, né, de as pessoas, quando pensam em uma associação de empresas, talvez não pensam em uma organização ágil, focada em metas, em resultados. Nós temos, né, um planejamento estratégico, nós trabalhamos com OKR, a gente sofre auditoria semestral, tem uma governança, né, bem estabelecida, somos mais de 60 pessoas na ACAT, então nós temos de fato um propósito, né, algo maior, que é fazer com que esse ecossistema se fortaleça, cresça, e as pessoas que estão ao redor dele possam se desenvolver e crescer também, né? Então, isso é muito forjado nessa cultura que eu falei para vocês, nessa cultura da colaboração, do give back, e assim por diante. Nós temos 1.400 empresas associadas na ACAT, daquelas 12 mil, e vocês podem perguntar, poxa vida, mas é uma representatividade pequena, né? Não tanto, porque essas 1.400 empresas, elas correspondem a quase 70% daquele faturamento, né? Então, o grande volume do faturamento do setor está entre os associados à CAT. Aí tem uma distribuição em relação ao tamanho, né, ao porte, então é claro que a maioria delas são pequenas empresas, são startups e assim por diante, mas é natural, né? É natural que exista essa base para que a partir delas cresçam as empresas que vão ser as novas grandes empresas aí do setor. Então, eu já falei aqui um pouco sobre a representatividade de faturamento, produtividade, para aqueles que gostam de números, né, eu gosto de trazer porque normalmente a gente não vê esses dados em todos os lugares, e é importante a gente entender um pouco mais do que a gente está falando, né, como que a gente pode entender a grandeza aí do nosso setor. E enquanto organização, a gente oferece uma série de programas em apoio. Então, cada um desses estágios de empresa, a gente oferece uma série de programas para fomentar o desenvolvimento dessa empresa. Eu vou falar de alguns deles aqui, a ideia não é entrar em todos eles, mas só para entender que existem esses diferentes perfis e a gente tem que estar preparado
auxiliar cada um deles, né? Um dos principais desses programas são as verticais de negócios. Basicamente, são grupos de empresas que desenvolvem soluções para o mesmo mercado, né, para um mesmo setor. Então, como o Construtec, como o Fintech, como saúde, educação e assim por diante. Então, cada um desses grupos funciona como uma mini associação, né? Ou seja, as pessoas ali colaboram para que elas possam crescer, se ajudar e assim por diante. É muito comum que elas façam negócio entre si, que uma indique cliente para as outras, que elas desenvolvam tecnologias em conjunto, que uma empresa compre a outra, que elas auxiliem no desenvolvimento de um novo produto. Então, é um ambiente muito rico, né, de troca e de conexão. Então, esse que é um fator talvez intangível, é difícil as pessoas entenderem como é que isso funciona na prática, talvez seja um dos principais ativos que a gente tem, né, enquanto entidade. Então, aqui tem um depoimento, mais de 2.500 oportunidades de negócio geradas só em 2020, né, nessa conexão das verticais com o mercado como um todo. Às vezes uma empresa que é muito pequena não teria acesso a um grande cliente, mas através de um parceiro da vertical, ela consegue ter acesso a esse parceiro. Temos também os grupos temáticos da ACAT, que são grupos que se reúnem em torno de temas específicos, então o tema internacionalização, o tema de startup, o tema mulheres na tecnologia, o tema investimentos, rede de investidores anjo e assim por diante, né? Então, discutem-se temas de interesse e aí tem esses fóruns de discussão que também são muito importantes. A professora Sonali também citou a nossa incubadora, né? Nossa incubadora Midtech, uma parceria com o Sebrae, desde 98. Então, já tivemos aí mais de 120 startups que passaram pelo nosso programa de incubação. A incubadora Midtech já ganhou 4 vezes o prêmio de melhor incubador do Brasil, por 2 vezes o prêmio entre as 5 melhores do mundo. Então, assim, várias grandes empresas de tecnologia aqui da região passaram pela nossa incubadora, né, motivo de grande orgulho, e atualmente a sede dessa incubadora fica no Sapiens Park, né, ficam convidados aí a conhecer, e um dos nossos projetos atuais tem sido levar a nossa metodologia para outras incubadoras, né? Por quê? Porque a gente levou, né, mais de 20 anos para aprimorar e desenvolver uma metodologia que, de fato, apoie o desenvolvimento do empreendedor, e a gente percebeu que muitas incubadoras, né, pelo estado, tinham bastante dificuldades, né, passam por dificuldades no dia a dia. Então, em parceria com o Sebrae, a gente fez esse projeto, implantou a metodologia na incubadora Softville em Joinville. Nesse momento está implantando também uma incubadora em Blumenau, uma em Brusque. Depois faremos isso novamente em mais outras 3 incubadoras ao longo desse semestre aqui no estado. Nosso objetivo é esse, né? Como que a gente pode ajudar, levando um pouco da nossa experiência, nosso conhecimento, e atingir um número cada vez maior de empreendedores. Então, vocês também que quiserem criar suas empresas e assim por diante, também recomendo muito, né, passar por um período incubados, porque com certeza isso auxilia muito no desenvolvimento do negócio. E um programa também que vale a pena citar para vocês é o programa Link Lab, é um programa de inovação aberta criado em 2017 pela CAT. Então, esse programa, ele conecta, de fato, grandes empresas a startups, né, ou pequenas ou médias empresas, assim por diante. Então, talvez empresas que terão dificuldade de chegar numa empresa como WEG, Whirlpool, Ambev, e assim por diante, o nosso programa faz esse trabalho. E, de outro lado, a gente tecnologia, inovação, contrata em startups, contrata em empresas de tecnologia, a gente trabalha todo o planejamento estratégico de inovação aberta dessas empresas, prioriza os desafios, lança, conecta, acompanha os projetos. Então, é um projeto super rico também. A gente tem 3 unidades físicas do Link Lab, uma aqui em Florianópolis, no Primavera, uma no município de São José e uma em Joinville. E temos também a nossa rede virtual, né, digamos assim, onde essas corporates estão todas conectadas, trabalhando com a gente os seus desafios de inovação. É um programa que
e a gente entende que ainda deve crescer muito, né? Cada vez mais as empresas tradicionais se digitalizam, isso gera grandes oportunidades aí para as nossas empresas de tecnologia, e é por isso que a gente tem visto cada vez mais as empresas investirem em inovação, a gente vê empresas tradicionais comprando empresas de tecnologia, a gente vê muito isso no setor bancário, no setor do varejo, né, empresas como Magazine Luiza e as suas concorrentes, é uma corrida de fato pelo setor de tecnologia. Aqui alguns números do Link Lab, né, 42% de crescimento médio no faturamento das startups, então isso é muito bom, né, isso acelera o desenvolvimento dessas empresas, é super positivo. Sobre a questão do capital, né, em parceria com a Invisto, que é um fundo de investimento catarinense, está sendo criado esse novo fundo, em parceria com a CAT, de 100 milhões de reais, para investir em empresas aqui, né, do nosso estado, e também empresas do Paraná e Rio Grande do Sul, e é mais um veículo de investimento, né, para aportar aí liquidez no nosso setor e gerar cada vez empresas maiores também. Um outro eixo muito importante que eu comentei com vocês é o de formação de talentos, já que esse é o principal obstáculo para as empresas. Então, o número de profissionais formados pelas universidades não é suficiente, então é necessário também a gente ter programas com duração menor, né, duração de 300, 400, 900 horas, para que a gente possa acelerar o desenvolvimento dos profissionais, né, ou seja, não necessariamente para trabalhar na empresa de tecnologia você precisa ter uma graduação, né, então o nosso setor ele é mais democrático nesse sentido, e as empresas e as pessoas conseguem se desenvolver até sozinhas, né, estudando sozinhas, conhecendo, fazendo os cursos pela internet, então tudo isso é muito bem-vindo. Durante a pandemia, esse instrumento aqui foi muito importante, tá, pessoal, que é o Fundo Garantidor. O que é isso? As empresas, normalmente, quando querem tomar um financiamento, qualquer instituição bancária pede algo em garantia. Empresas de tecnologia não têm ativos para oferecer em garantia, como um prédio, máquinas industriais, caminhões e coisas assim. Então, muitas vezes, elas não conseguem tomar crédito. E esse fundo garantidor é um fundo constituído por recursos da ACAT, de empresas, né, associadas à ACAT, e ele funciona como garantia a essas operações de crédito, né? Então, isso é muito importante. Então, é claro que a gente começou pequeno, então está garantindo operação de recurso e não está conseguindo acesso ao crédito. Então, a gente tive uma reunião, inclusive, hoje com o BNDES sobre esse assunto. O BNDES está interessado em apoiar, e nossa ideia é sair de um fundo aí de 2,5 milhões para um fundo de 50 milhões, que aí alavanca, isso pode garantir 500 milhões em financiamento. Então, isso é mais um mecanismo de injeção de recursos no ecossistema. Um pouco das nossas estruturas, né, não sei até quanto vocês conhecem, talvez o mais conhecido é o Centro de Inovação ACAT Primavera, onde fica a sede da ACAT, foi inaugurado em 2015, hoje em dia tem todo um entorno ali, né, da Mercadoteca, o Primavera Office, então é um espaço, assim, bem diferenciado mesmo. Temos o Parque Sapiens, né, que cada vez mais está crescendo, se desenvolvendo, temos uma unidade lá também. Temos também no centro de Floripa, o CIA Downtown, talvez vocês não conheçam ainda, mas vale a pena, é um espaço muito legal. O Centro de Inovação ACAT em São José, também ali na Avenida Presidente Kennedy, onde tem uma unidade do Link Lab. Temos em Chapecó uma unidade muito legal, a gente começa a levar para outras cidades, vamos levar para Blumenau também. E temos o Sorro, que é um centro de inovação que fica no continente, aqui, né, na região continental de Florianópolis, e ele não é um centro de inovação ACAT, mas é credenciado a nossa rede de centros de inovação. É um prédio também incrível, né, um design super diferente, e vale a pena vocês conhecerem esses espaços diferenciados, porque a nossa questão não é ser apenas um prédio, né, é o conceito que tem por trás desse prédio. Então, normalmente são estruturas mais horizontais, onde as pessoas podem se encontrar, colaborar, onde a gente tem um fluxo grande de pessoas, eventos, cursos e assim por diante. É claro que agora na pandemia tudo isso está em stand-by, mas com certeza voltando,
a gente tem um ambiente super vibrante aí nesse centro de inovação, e as empresas preferem estar num ambiente como esse do que estar num prédio vertical, que portas fechadas, onde ninguém se vê, ninguém se encontra, a não ser no elevador. Eu trouxe aqui mais 2 slides só. Por que eu quis falar sobre organizações exponenciais? Porque, bom, vocês estão na faculdade, vocês provavelmente já ingressaram ou vão ingressar em algumas dessas empresas, ou vocês vão criar as empresas de vocês. E por que algumas empresas crescem muito além das outras, né? Então, eu estudei muito isso no meu doutorado, e muita gente estuda isso, né? O que faz uma empresa crescer de uma maneira tão grande em diferentes setores, tá, pessoal? Não é só no setor de tecnologia que existe isso, né? Então, empresas de diferentes segmentos podem ser exponenciais. É claro que, naturalmente, na tecnologia, isso a gente vê com mais frequência, mas também em outros setores também isso é possível. Só para trazer para vocês um conceito, né, na literatura, é aquela que o impacto, o resultado é pelo menos 10 vezes maior, né, do que os seus pares. E aí eles usam tecnologias e processos que conseguem alavancar, né, os seus resultados. E aí, eu trouxe aqui, não vou ler todos eles, mas, assim, algumas diferenças, né, quais são as características de uma organização tradicional ou linear e das organizações exponenciais. Então, embora isso hoje talvez até não seja tão novidade, isso há 5 anos foi algo, assim, bastante inovador, né? Ou seja, você tem uma tolerância, incentivo ao risco, você tem uma estrutura menos verticalizada em termos de hierarquia profissional e mais horizontal, você não usar ativos próprios, mas sim ativos alavancados, a exemplo de Uber, Airbnb e tantos outros casos, né? Ou seja, você não precisa ser dono da propriedade, você consegue usar ativos de terceiros em benefício do seu próprio negócio. E aí toda essa questão de pensamento ágil, né, todo esse conceito de startup, ou seja, de você falhar rápido, errar rápido para gerar um aprendizado mais rápido e você não perder tempo e dinheiro, né, em produtos que talvez não façam sentido no mercado. Então, aqui eu trouxe a título de curiosidade, né, algumas dessas características que a gente pode discutir e que vocês, enquanto empreendedores ou enquanto buscarem trabalho, né, faz muito sentido analisarem essas informações, seja para escolher as suas empresas, seja para empreender, ou seja para auxiliar que as empresas de vocês, né, adquiram algumas dessas características. É claro que a gente está falando de casos, os casos que a gente lembra são casos, assim, muito paradigmáticos, né, empresas que valem muitos bilhões de dólares, assim por diante, mas isso precisa ter um início, né, então a cultura da empresa, mesmo sendo uma startup, diz muito sobre ela. Eu lembro, por exemplo, a RD Station, né, quando ela começou dentro da nossa incubadora, no Midtech, e ele já tinha uma cultura diferenciada, né, e hoje em dia, eles mantêm essa cultura, embora não seja uma startup, mais no sentido de tamanho, né, então como identificar isso, ou como implantar isso nas empresas? Então, ficam aqui algumas dessas características, e o que os autores, né, falam sobre isso é que, normalmente, essas empresas que são chamadas, né, de organizações exponenciais, elas têm alguns atributos específicos, ou seja, alguns atributos são encontrados nelas em frequência muito maior do que em outras. Um desses atributos, talvez um dos mais importantes, é o que no livro Organizações Exponenciais, os autores chamam de propósito transformador massivo. Na verdade, o que é isso? A empresa tem um propósito, ela tem uma razão de ser que é muito maior do que só o lucro, ou só vender um produto, ou só entregar um serviço. Normalmente, a gente está falando aqui, na verdade, de fato, entregar uma experiência e, com isso, gerar com o seu cliente, né, uma relação muito mais forte, né, o seu cliente
quase vira um defensor da sua marca, ele vira um fã, ele se sente parte disso, né? Então, como conquistar isso, né? Ou seja, e esse conceito não é um conceito de hoje, né? Mas é um conceito que se vê em bastante frequência nessas empresas que são exponenciais. Então, se você lança um novo produto e gera uma fila de pessoas querendo comprar esse produto, né? Quando a Apple lança seus iPhones ou seus novos produtos, pessoas ficam na fila, passam noite querendo comprar esses produtos, ou quando você entrega uma experiência diferenciada, por exemplo, quando você vai comprar uma moto, existem as motos e existem as motos Harley-Davidson, né? Ou seja, a experiência é diferente. Você quando compra uma moto Harley, você não está querendo apenas um meio de locomoção. É um estilo de vida, você fazer parte de uma comunidade. Então, como que você criar isso no âmbito da sua empresa, né, do seu negócio? Então, muito se estuda sobre isso, né? O seu cliente vira, de fato, um defensor da tua marca, e isso é muito poderoso, né? Criar essa relação com o cliente. E aí, esses atributos são divididos aí em uma série de eixos que vocês estão vendo aí no slide, mas para uma empresa crescer muito rápido, um deles, por exemplo, eles falam equipe sob demanda, ou seja, uma empresa não precisa necessariamente que todos que trabalham por ela sejam seus funcionários CLT, porque é difícil você contratar numa velocidade muito rápida pessoas, né, com um perfil aderente, e isso leva tempo, leva dinheiro, etc. Então, para a gente não ir muito longe, né, para não usar sempre os mesmos exemplos de iFood, Airbnb, etc. e tal, vamos pensar em exemplos, por exemplo, de marcas como a gente tem aqui da área de cosméticos, que tem as consultoras, né, ou consultores, Avon, Natura, etc. e tal. Eles não necessariamente são funcionários das empresas, mas eles entregam aquele produto, são defensores dessa marca, e isso acelera muito o crescimento dessa empresa. Então, como fazer com que a gente tenha equipe sob demanda capaz de mobilizar, né, isso torna a empresa muito mais ágil. Esse conceito de comunidade e multidão é muito isso que eu falei, né? Ou seja, você conseguir criar uma comunidade em torno do seu negócio, né? Que ele te ajuda, gera feedbacks constantes, ele auxilia, né, na valorização da sua marca e faz com que as pessoas tenham um apego muito maior, né, ao seu produto, ao seu serviço. E aí, uso intensivo de tecnologia, algoritmos, essa questão dos ativos alavancados, né, você não ser dono da propriedade de todos os bens, porque exige muito capital, você gerar engajamento, por tecnologias sociais, entendam o uso intensivo das redes sociais, né, os diferentes canais aí de comunicação atuais, desde os mais novos, TikTok e assim por diante, até talvez os mais já conhecidos, Twitter, Facebook e assim por diante. Questão de autonomia dos times, a questão de você falhar rápido, né, experimentar, colocar no mercado, errar, trazer um produto melhor, você usar dashboards em informação em Big Data para você poder tomar decisões assertivas e rápidas, né, com interfaces que o usuário entenda, goste e assim por diante. Então, aqui, a minha ideia foi só trazer alguns elementos para a gente poder conversar, caso vocês tenham aí perguntas, e a gente entender, né, o porquê que um ecossistema de inovação, tecnologia, tem desde empresas que estão aí há 20 anos e são pequenas, e tudo bem, até aquelas empresas que têm talvez 2, 3, 4, 5 anos e crescem muito rápido, tem as universidades, tem as organizações como a CAT, como incubadoras, aceleradores. Então, é um conjunto de elementos, e aí cada um de vocês, no âmbito da carreira de vocês, né, vão se identificar mais ou menos com alguns deles, e vão eventualmente empreender também, e daqui a pouco criar as suas próprias organizações exponenciais. Pessoal, eu queria parar por aqui para poder deixar um espaço para a gente conversar. Desculpa se me alonguei e fico à disposição de todos, tá bom?
Obrigada, Gabriel, excelente a sua fala, assim, trazendo, né, essa importância dessa colaboração, desse compartilhamento, né, dessa conexão que é possível, e isso faz toda a diferença, né, acho que esse nosso ecossistema aqui, esses resultados todos que você trouxe, mostra isso, né, como isso é importante, e para a gente, na universidade, isso é muito significativo, né, porque essa aproximação que a gente tem, né, e que a gente busca fazer a universidade cumprindo o seu papel, né, também aí contribuindo na transformação, contribuindo no desenvolvimento, então é isso que a gente faz, né, e a gente vê aí que pode participar, e essa conexão é importante, né, e a Cátia também tem uma preocupação grande com a educação, né, com a sua vertical de educação também, uma outra, né, um outro momento de aproximação, então, isso é bastante importante, então, te agradeço demais aí, né, a gente agradece, porque esse compartilhamento é bem significativo. A gente tem perguntas, né, vamos ver se vão aparecer aí, a Geórgia, né, pergunta, como que o trabalho remoto mudou a empregabilidade nessa área? A gente não consegue, né, nesse nosso momento pandêmico, fugir, né, desse tema. Como foi para Santa Catarina e quais condições de se trabalhar remoto para qualquer lugar do mundo? Como é que isso funciona? Já que a gente sabe, né, Gabriel, que as empresas de tecnologia, elas estão abertas aí, né, e têm aí os seus trabalhos aí, né, os colaboradores aí colocados em qualquer lugar. Bom, é uma boa pergunta, porque na verdade ninguém sabe exatamente como vai ser daqui para frente, né? Pós-pandemia, como isso vai ficar. Há muita gente que diz que as pessoas não vão querer voltar, algumas dizem que as pessoas não aguentam mais ficar em casa, e a resposta é que talvez depende, né? Depende da cultura da empresa, depende do profissional, depende do mercado, por isso que as empresas estão buscando cada vez espaços mais inteligentes, né, para que o colaborador queira estar presente, ou queira estar presente pelo menos em alguns momentos na empresa. O que a gente percebe é que, de fato, muitas empresas estão deixando grandes áreas que tinham e estão indo para espaços menores com essa ideia de ter pessoas em escala, né? Ou seja, as pessoas não estarem todos os dias na empresa, mas sim irem alguns dias na empresa. Isso parece que pode ser um modelo interessante, especialmente no nosso setor. A gente tem visto isso com bastante frequência, né? Algumas empresas que adotaram o home office de forma definitiva, e a gente vai ver só depois, né, os reflexos, os impactos disso. Tem os pontos positivos e negativos, né? Eu também tenho colegas, por exemplo, que super se adaptaram ao home office, e tem outros que até, né, passaram a quadros mais depressivos, de ansiedade e assim por diante, porque não necessariamente todas as pessoas têm o mesmo perfil, né, e os mesmos gostos, e mesma estrutura. Sobre essa questão de trabalhar para o resto do mundo, tem sido cada vez mais comum, tá? Os profissionais, normalmente eles são caçados por meio do LinkedIn, né? E é uma caça global por profissionais, e recebem as suas propostas e passam a trabalhar remotamente. Muitas vezes, essa decisão vai muito pela questão financeira, né? Porque normalmente são propostas bastante interessantes, mas também existe uma questão de adaptabilidade, como se trabalhar com equipes, né, que você não conhece, de diferentes lugares do mundo. Às vezes até tem uma questão de pertencimento, né, a pessoa não se sentir pertencente, ou não entender muito o propósito disso. Então, a gente ainda é cedo para julgar, mas com certeza o emprego do trabalho remoto, ele que a gente não tenha, né, um emprego em larga escala, e não só no setor de tecnologia, como nos demais setores, né? Mas a gente vai ver os reflexos disso ainda agora um pouco mais na sequência. Não sei se respondi também. Eu tenho falado que a gente ainda vai falar muito, né, sobre esse momento pandêmico, essas consequências, vamos estudar muito ainda, né, sobre isso, e as empresas agora começam, né, Gabriel, a fazer o movimento contrário agora, né, ver como é que vai fazer esse retorno desse remoto,
muitas configurações, né, se alteraram aí, né, as empresas mudaram os seus espaços físicos, enfim, continuaram crescendo, então, é um desafio agora, né, que vai para a gestão, né, nesse momento agora que se espera de reabertura. A gente tem mais perguntas, né? O professor William pergunta quais são as principais soft skills requeridas hoje, né? Para quais há mais vagas de emprego e que não são preenchidas? Ótima pergunta, William. Normalmente, isso não é só no nosso setor, né? As pessoas são contratadas pelas competências técnicas e desligadas, né, pelas competências comportamentais. Então, eu vou falar algumas questões que a gente percebe muito e que, né, cada vez mais os empreendedores levam em consideração. A primeira coisa é o que talvez a gente chame como postura de dono, algo nesse sentido, né? É ter aquela visão de não só aquele cumpridor de tarefas, né? É aquela pessoa que realmente busca se aprofundar no entendimento do negócio e fazer algo diferente, né? Busca, de fato, entender a necessidade do cliente, entender a posição da empresa, e aí não é um mero cumpridor de tarefas. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a questão da colaboração, trabalho em equipe, isso pode parecer, mas não é tão simples assim, né? Você trabalhar num ambiente, às vezes, essa habilidade de você se relacionar, né, com diferentes pessoas, com diferentes perfis, isso é algo que cada vez mais é importante, né? São projetos, cada vez mais trabalham com metodologia ágil, é um número grande de pessoas interagindo, então aquela pessoa que tem talvez uma certa dificuldade, que tem um perfil mais centralizador, então isso pode ser um problema bem sério, né, atualmente nessas empresas. Cada vez mais também a capacidade de comunicação, né, a gente percebe profissionais que têm uma qualidade técnica muito boa, mas tem uma dificuldade, né, de comunicação. Isso é um fator bem interessante, porque, via de regra, no nosso ensino no país, se dá pouca atenção a isso, essa habilidade de comunicação. A gente, quando vê, os Estados Unidos têm muito essa cultura do showman ou da showwoman, né? As pessoas são treinadas para isso, não é por acaso. Eles são treinados para isso, para chegar num palco, dar um show, apresentar um projeto e assim por diante. A gente não tem muito essa cultura. É quase que uma pessoa que tem essa habilidade é quase que exibida, vamos dizer assim, né? Então a gente tem que buscar entender, né, que essa habilidade de comunicação ela é muito importante, especialmente se a pessoa quer crescer, quer assumir posições de liderança e assim por diante, né? Hoje em dia, essa questão da liderança, ela vem se tornando cada vez mais complexa. É muito complexo ser líder, né? Porque ninguém nasce sabendo e também ninguém tira um certificado, né? Agora sou líder. Agora fiz um curso de 200 horas, agora eu sou líder. Então, é muito difícil liderar pessoas, né? É muito complexo. É um aprendizado de vida, algumas pessoas têm mais facilidade, outras menos, mas assim, com certeza, hoje em dia, o líder valorizado, aquele que se mantém, é o líder pelo exemplo, né, é o líder que de fato se importa com as pessoas, tal. Aquela liderança de antigamente, pelo conhecimento científico, técnico, ou pela hierarquia, aquilo hoje em dia não se sustenta mais, né, é muito difícil, e as equipes simplesmente elas trocam, ou seja, se o seu líder não inspira, eles rapidamente mudam de empresa ou de time e assim por diante. Né? Então, citei alguns aqui, com certeza vocês vão se lembrar de outra professora e assim por diante, mas eu diria para vocês que para crescer dentro de uma organização, certamente essas habilidades são muito, muito importantes. Com certeza, né, a gente vê, inclusive, um movimento, né, já nos ambientes de formação, né, nos currículos, já olhando um pouco mais, né, essas possibilidades e essa necessidade, né, de outras formações para além do que é só técnico, né, que é tão importante. Então,
é bem, é bom a gente, né, sempre lembrar isso, né, que a gente precisa aí fazer, né, e trazer aí outros tipos de formação também. Eu acredito que tem mais uma pergunta, né, da Andréia. A linguagem jovem é um fator predominante no sentido de agregar mais clientes? Vamos lá, Andréia. Eu estou entendendo o seguinte, que a tua pergunta é no sentido, bom, essa questão da inovação e startup, tudo isso que se fala nas redes sociais, né, isso vende, né, isso é importante para o negócio. Isso eu diria para você que depende do negócio, né, então depende do teu público-alvo. Mas, de maneira geral, quando a gente está falando, né, de empresas que têm uma base de cliente significativa, basicamente elas procuram diferenciação. E as empresas não querem serem entendidas como empresas ultrapassadas, empresas pouco inovadoras e assim por diante. Então, as empresas, elas têm procurado se comunicar de uma maneira mais informal, serem mais descoladas e assim por diante. Isso pode agradar uma fatia importante, talvez desagrade uma outra fatia, mas a empresa tem que analisar qual que é o público que ela deseja atingir, né? Então, hoje, se você... É muito comum no Twitter, né, as empresas terem contas, e aí algumas delas são super engraçadinhas e assim por diante. Claro, uma empresa como a Netflix, qual que é o público, o perfil, né, de clientes? Quem que ela quer atingir? Então, faz sentido, né, eles terem essa postura. Talvez uma outra empresa mais tradicional tenha que, né, ter uma postura um pouco diferente. Mas a gente vê no mercado uma transição para uma relação talvez mais próxima, né, menos formal e mais próxima entre empresas e os seus consumidores. E também cada vez mais elas procuram antecipar tendências do que a gente tem visto fora do país, né? Normalmente o Brasil ele está alguns anos atrasado em relação aos países mais desenvolvidos. Então elas observam o que está acontecendo lá fora e procuram antecipar essas tendências para cá. Então, antigamente, por exemplo, era uma grande novidade falar em sustentabilidade, né? Hoje em dia, aquela empresa que não tem isso como um valor, ela praticamente está fora, né? Atualmente, a gente vive uma onda super importante de respeito à diversidade, né? Isso praticamente aquela empresa que não tem isso como política e não só como marketing, se ela não tem, né, isso como política, ela de fato está correndo um sério risco, né, por um fator, uma ocorrência, ela pode perder bilhões de valor de mercado, ou pode até, né, ter que encerrar as atividades e assim por diante. Então, esses movimentos, a gente tem que, então, senão a empresa se torna ultrapassada, e aí, de fato, ela vai ver seus concorrentes indo muito mais rápido. São as transformações, né, Gabriel? Acho que a gente vai vendo aí, né, como esses movimentos, essas tendências, né, da sociedade também impactam, né, não são só as empresas que impactam na sociedade, mas há também, né, um movimento contrário, essas tendências, elas têm que ser também percebidas, né, enfim, e elas são bastante significativas aí, tem que ser observadas, e a gente tem acompanhado aí algumas coisas nesse sentido. A gente tem mais uma pergunta, de quem? Do Jonas. Gostaria de saber se a CAT se preocupa com a inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade da região, num ecossistema que tem, né, tamanha demanda e falta de profissionais qualificados. Como é que isso funciona? Jonas, isso é uma preocupação que talvez hoje em dia seja uma das principais da ACAT, tá? Por vários motivos. Primeiro porque o nosso setor de tecnologia não pode ser uma bolha, certo? Não pode ser um ambiente. Então, para te dar um exemplo, né? Hoje, nos cursos que a gente tem lançado
de formação de desenvolvedores em parceria com o Senai, 40% das vagas são gratuitas e destinadas a pessoas carentes, né? Ou seja, pelo menos 40% desses cursos. Nessa reunião que a gente teve com o governador, a Cati falou também do seu compromisso de aplicar recursos próprios e das empresas em um fundo somente para a formação de pessoas, né? E o que a gente pediu do governo do estado foi também uma contrapartida, né, nesse sentido também, ou seja, a gente pudesse criar ações para poder incluir as pessoas, né, ou seja, trazer pessoas para esse nosso setor de tecnologia, sejam elas jovens, né, iniciando uma carreira, ou aquelas que querem pivotar sua carreira, querem mudar de carreira. E a gente já teve vários programas paralelos a esse no passado, né, como Geração Tech, assim por diante, e tem histórias muito, muito legais, porque quando a gente fala de uma família carente, e um jovem, ele começa, né, o seu emprego numa empresa de tecnologia, como desenvolvedor, por exemplo, ele começa ali ganhando seu salário de R$3.000, ele normalmente já se torna, no seu primeiro mês, a principal renda da família. Isso é transformador, né, isso transforma a vida da família como um todo. E então a gente precisa alcançar cada vez mais né, essas pessoas que, de alguma maneira, estão em situação de vulnerabilidade. Porém, a gente tem um fator muito importante, que é o que a gente conversou com o governo do estado, é o seguinte: esses nossos cursos, tá, de formação de pessoas para a área de tecnologia, né, especialmente em matemática, raciocínio lógico e assim por diante. E muitas vezes essas pessoas tiveram uma deficiência muito grande nessas matérias no seu ensino fundamental e médio. O que acontece? Elas ingressam no curso, não conseguem acompanhar e evadem. Isso tem sido um grande problema. Só para vocês terem uma ideia, nesses cursos, nessas áreas aqui, em Santa Catarina, tem uma taxa de evasão de cerca de 80%. 80%. Então, assim, esse número é altíssimo, porque as pessoas muitas vezes entendem que tecnologia é entrar em redes sociais, é jogar, né, no computador, e aí quando começa a trabalhar com um algoritmo, com programação, tem uma dificuldade muito grande por falta de base. Então, o que a gente pediu para o governo do estado é o seguinte: ok, temos que analisar a demanda atual, mas se a gente não começar a ter uma educação básica, né, e do ensino fundamental e médio de muita qualidade, não é que a gente não vai conseguir ocupar essas vagas, a gente vai ter uma geração de pessoas não empregáveis no futuro, né, porque no futuro ninguém mais vai querer pessoas que não têm essa capacidade mínima básica. Então, né, a gente poderia conversar muito sobre esse assunto. Estamos aqui no ambiente universitário, todos nós aqui que cursamos um curso superior temos, de alguma maneira, um privilégio, né, diante de outras pessoas que não tiveram essa oportunidade, mas a questão educacional é um fator muito importante. Então, a gente está começando a criar algumas ações para trabalhar lá a base, né. Vou dar um exemplo, que a gente vai começar um curso focado em pessoas em volta da comunidade do Sapiens Park, no norte da ilha. E aí são os primeiros conceitos, né? Os primeiros conceitos em tecnologia, começar bem básico mesmo, com estudantes bem mais jovens, para a gente começar a gerar o quê? Gerar cases. Por quê? Porque numa comunidade, quando você começa com um aluno, uma aluna, e ele fala assim: olha, o meu vizinho conseguiu, o meu vizinho hoje isso tem um efeito muito maior do que ele vê na televisão, um cara que é o bilionário, dono dele, conseguiu um emprego no setor, ou se tornou um empreendedor, tecnologia hoje está crescendo, isso tem um efeito disseminador muito importante. Então é isso que a gente queria. A gente quer criar esses cases para poder cada vez mais incentivar as pessoas e assim por diante. Mas é um assunto apaixonante, né, que a gente tem debruçado muito sobre ele, então a sua pergunta faz muito sentido mesmo. Eu acho que a gente não tem o que dizer contra, né, Gabriel, assim, a base, a educação é a base de tudo, né, e no momento de tanta transformação, a gente precisa também se preocupar com a educação de quem está precisando voltar, né, de quem está precisando se reinserir no mercado e, né, nesses 2 últimos anos aí, ou 16 meses, que seja, tantas dificuldades surgiram, né, que mudou tanto
esse contexto de trabalho, então a educação é a chave aí para que a gente possa contribuir nessa transformação. Acho que, né, isso é incontestável, né, a gente não tem o que dizer, né, contra sobre isso. E eu acho que a gente tem mais uma última pergunta, né, do Lucas, se existe um equivalente da CAT nos estados do Rio Grande do Sul e no Paraná, e se sim, se eles dialogam, realizam alguma ação entre eles, ou como é que funciona, né, esse compartilhamento entre vocês, assim, das associações. Olha, como é que eu posso dizer isso? A gente tem que se orgulhar do que a gente tem, né? Então, assim, Santa Catarina tem um ecossistema muito especial. A CAT, para mim, é como se fosse, né, parte, estou lá faz mais de 10 anos, então, assim, não é comum em outros estados a gente ter algo parecido com a CAT, não, a gente não conhece, né? E ao contrário, a gente está ajudando, né? A gente está ajudando outros estados a constituir organizações que sejam similares ou melhores do que a CAT, né? Assim por diante. Mas em alguns estados existem algumas ações, né? Associações, etc., mas nem todas elas, ou dificilmente elas têm essa cultura que a gente tem, essa estrutura que a CAT tem. Então, a gente recebe muita visita na CAT. Muita vezes fala, como é que vocês conseguiram? Como que vocês fazem? Porque a CAT não recebe recursos públicos, né, pessoal? A CAT é uma associação privada, então a gente não depende de recursos públicos, né? Não recebemos recursos públicos. Então, assim, a gente gera receita a partir das nossas próprias atividades. Então, a receita da taxa de associação, a taxa de mensalidade que as empresas pagam, é só cerca de 23%, né, das nossas receitas. Então, todo o restante a gente gera essa receita a partir das nossas atividades, assim por diante. Patrocinadores, eventos, cursos, serviços, programas como o Link Lab, né, e tantos outros. Então, é um modelo, assim, bem especial, que a gente tem orgulho de ter. Então, assim, exatamente uma entidade irmã, assim, que a gente fala, isso aqui são as entidades exatamente como a CAT. Eu teria dificuldade em apontar para vocês, mas existem nesses estados, Rio Grande do Sul e Paraná, iniciativas muito legais. Tem uma iniciativa muito nova agora no Rio Grande do Sul, que é o Instituto Caldeira, que é sensacional, uma experiência muito legal no Rio Grande do Sul, vale a pena conhecer a iniciativa, somos parceiros deles, inclusive. Né, temos em algumas outras cidades, em Caxias do Sul, uma comunidade também se estruturando bastante, no Paraná também, cidades como Londrina, Maringá, tem ecossistema cada vez mais fortalecidos, a gente conversa muito com eles, então o nosso objetivo é sempre colaborar. A gente está, por exemplo, num projeto agora, auxiliando o Sebrae do Ceará, a criar um centro de inovação em Fortaleza, então estamos ajudando, devemos começar algo parecido em Alagoas, então a gente está sempre buscando colaborar com as demais regiões aí para a gente poder, porque assim, a gente não está competindo entre si, né, a gente está competindo globalmente, então assim, a gente fica, a gente se ilude ao achar que o meu concorrente está aqui em Curitiba, ele está lá na Alemanha, está em Singapura, está no Japão, está nos Estados Unidos e assim por diante. Realmente, né, a CAT é um orgulho para a gente, né, para Florianópolis, para a região, para o estado, num depoimento bem pessoal, né, mas a gente sempre leva, né, professores, colegas que vêm de outros estados para algum evento, alguma atividade aqui, a gente sempre procura levar para conhecer outras pessoas, enfim, então, assim, todo mundo tem realmente esse olhar, né, Gabriel, que se traz, assim, de surpresa e um olhar muito positivo, assim, de que realmente aquilo, né, do que aquilo representa, então é um orgulho para a gente, né, e a gente tem que ressaltar bastante isso. Então, Gabriel, assim, né, a gente vai se encaminhando aí para o encerramento, professor César, professora Ana Clara, né, quero, antes disso, né, antes da fala deles, te agradecer de novo, né, e aí abro aí para a professora Ana Clara, o professor César, para a sua fala. Boa noite, pessoal. Quero agradecer os palestrantes, né, a Kainara, o Gabriel, principalmente pela ilustrar também todo esse cenário, esse contexto do ecossistema de Santa Catarina. Eu acho que
isso tem muito a ver com o nosso curso. Quero dar as boas-vindas para os novos alunos do curso e continuidade também para os alunos veteranos, né? Então, esse é um momento bem importante, essa acolhida, né, de início de semestre. Agradecer também o Genilson Geraldo, né, pelo todo o apoio, suporte técnico aqui em nome da nossa comissão organizadora, né, desse evento. Imprescindível nessa ajuda, então acho que a gente quer te agradecer demais, Genilson, pelo todo o acompanhamento que você deu ao longo dessa semana e também nesse momento. Bom, eu quero aproveitar também a oportunidade para agradecer o apoio de todos, né, nesse novo desafio que eu e o professor Márcio Matias estamos assumindo na coordenação do curso. Nós estamos numa fase de transição, então vamos iniciar a partir de agosto, né, então contamos com todos vocês. Eu acho que vários aspectos aqui que foram evidenciados ao longo da nossa programação se aproximam com o momento, né, com o DNA do curso e com o momento que a gente está vivendo, né, que é justamente de fortalecer essas relações com o mercado e criar também, estabelecer conexões, criar redes, né, então acho que esse é um momento muito importante do curso. Nós estamos inseridos num ambiente que é bastante propício, né, para esse momento do curso, assim como o Gabriel trouxe todo esse cenário, então acho que ficou muito claro para todos nós o quanto nós podemos, né, enquanto ciência da informação, contribuir para as empresas aqui no estado. E, sobretudo, também os estudantes, né, vocês estudantes que, atuando em diversos campos, que lidam com dados e informação nas mais diversas empresas, startups, nas esferas públicas, então que assim também disseminam essa cultura, né, esse DNA do nosso curso. Então acho que nós todos juntos vamos fortalecendo também esse momento importante na história do nosso curso. Acho que nós temos uma missão importante aqui para construir depois de quase 6 anos, estamos completando 6 anos de curso, então é uma fase da gente se voltar também para fora, né, para o mercado, nos aproximarmos dessa relação academia-empresa. Então, quero desejar um bom semestre a todos, né, espero que vocês tenham gostado. Essa gravação aqui da videoaula vai ficar disponível, e a gente segue também agora alimentando as redes sociais aí, o Instagram, quem não curtiu a página do curso, a gente vai colocar as informações aí ao longo do semestre, tá bem? Uma boa noite a todos, bom semestre, não sei se mais alguém quer falar alguma coisa. Gabriel, se você quer ainda dizer ainda alguma coisa, né, depois de tanta coisa importante que você trouxe para a gente, a gente te agradece. Obrigado a todos, né? Ótimo, então temos aqui alguns comentários, tchau, vocês vão acompanhando o bate-papo aí, mas fechamos então o nosso evento. Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigada, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.